Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos para esta aula. Para aqueles que estão assistindo já gravado, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora doutora Silvia Vasconcelos e vou trabalhar aqui com vocês hoje um tema muito bom, que é como iniciar o seu artigo científico mesmo estando perdido. Mesmo que você esteja começando o seu artigo científico do zero. Então vamos lá. A partir de hoje, eu quero propor e trazer para você uma grande revolução na educação, uma oportunidade do século, porque eu quero que você saiba que eu tenho um método mais maravilhoso do planeta, um método fantástico. Quero que você aprenda aquilo que eu faço e não apenas aquilo que estão aí nos livros. O verdadeiro caminho das pedras eu quero trazer aqui para vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos, porque hoje eu trago esta grande oportunidade de você poder desvendar alguns dos seus grandes bloqueios para que você comece a escrever o seu artigo científico, mesmo que você está ali perdido e não sabendo, professora Silvia, por onde eu devo iniciar o meu artigo científico? Vamos lá, queridão, queridona, pegue o seu caderno e a sua caneta, porque hoje a aula tá top, para anotar tudo direitinho. Não deixe passar nada. Gente, fazer um artigo científico não é nenhum bicho-papão, nem um bicho de 7 cabeças. Como escrever o seu artigo científico, mesmo você que está ali se sentindo perdido. Então, eu quero abordar aqui com vocês hoje 3 pontos primordiais que eu vou trazer nesta aula de hoje. Primeiro ponto importante: como começar a escrever o seu artigo científico mesmo do zero. Segundo ponto importante: quais são as principais barreiras em escrever o artigo científico? Terceiro ponto: e como isso é para você que não sabe os caminhos que deverão ser tomados neste percurso. Bora lá comigo então? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa observar, não é isso? Eu falo como começar o seu artigo científico começando do zero. Gente, quando eu falo que escrever um artigo científico é fácil, é tranquilo, os meus alunos e os meus mentorados já ficam ali, não, já vem com essa fala pronta e fala, não, profa, não pode ser. Mas, professora, é fácil para a senhora, não para mim. Eu estou perdido, eu não tenho experiência, eu não tenho autoridade para escrever. E será que vai ter alguém interessado em ler aquilo que eu vou escrever? Eu não sei, profa, eu acho que não. Por quê? Porque eu não tenho autoridade. E isso é, na verdade, para quem fez uma universidade renomada, não é para mim. É para quem fez lá uma USP, uma PUC ou qualquer outra. Mas espera aqui, só um pouquinho, queridão, só um pouquinho, queridona. Você pode começar desde a sua graduação, em uma iniciação científica, a sua monografia, o seu TCC, o seu artigo científico e até mesmo os próprios artigos científicos que você pode fazer dentro da universidade. Mas quando você já está na pós-graduação, seja ela lato sensu
ou estricto sensu, mestrado ou doutorado, vai exigir muito mais de você. E aqui é que você vai ter que produzir muito mais artigos científicos e com qualidade, com velocidade. E você vai precisar usar estratégias sólidas. Leve em consideração algumas variáveis reais. Por exemplo, o seu tempo versus a metodologia que você irá adotar. Respeite, querido, querida, cada etapa da sua vida. Respeite esta etapa para você escrever o seu artigo científico. Trabalhe com inteligência emocional. Se possível, procure parceiros para te ajudar. Por quê? Quando eu falo que é para você analisar e respeitar cada etapa, nós temos várias etapas que eu vou falar também que faz parte do cronograma. Dentro disso, nós precisamos pensar que essas variáveis reais do seu tempo e do seu dia a dia. Primeiro, não dá para você vir e me dizer, falar assim, professora, eu tenho 8 horas por dia para escrever o meu artigo científico, vou fazer o melhor artigo. Eu vou dizer, puxa, que fantástico, maravilha, é isso mesmo que eu gostaria de ouvir. Essa é a expectativa. Vamos olhar a realidade? A realidade que nós sabemos que a maioria dos brasileiros não tem 8 horas para trabalhar em um artigo científico todos os dias. Por quê, professora? Porque muitos de nós trabalhamos, estudamos e produzimos de forma científica. Então, se no primeiro dia você tem 8 horas que você pode aproveitar, que você pode realmente estudar ali, fazer as suas leituras, os seus fichamentos e começar a organizar na sua cabeça aquilo que você vai escrever. Porque primeiro a gente recebe as informações, coleta tudo, os dados em si, faz as leituras para formar na sua cabeça as ideias daquilo que você quer escrever. E ao ter essa noção daquilo que você quer escrever, eu vou falar do tema, pera lá, você vai conseguir ter clareza. Quando nós temos clareza naquilo que você quer realmente colocar no papel, tudo fica mais fácil, tudo fica mais tranquilo. Então, se no primeiro dia você tem 8 horas, beleza, seria lindo e maravilhoso. Mas no segundo dia, profa, no segundo dia eu só tenho 3 horas ou menos para ler e fichar alguns artigos científicos. O que eu faço? E no outro dia? No outro dia eu não tenho hora nenhuma. Daí você precisa sim parar e pensar e sacrificar um pouquinho do seu sono. Mas preste atenção, muita atenção aqui. Por quê? Porque quando eu falo em sacrificar um pouco, né, do seu sono, o aprendizado, ele precisa fluir, ter uma desenvoltura, e você, com sono, cansado, o cérebro não rende, não dá. Por quê, professora? Porque o seu cérebro, ele precisa de um número de horas de descanso para que você verdadeiramente consiga produzir. Para que você não sente na frente do seu computador e comece ali a cochilar. Ou pegue um artigo, um livro para ler e comece a cochilar em cima do livro. Então, preste atenção. Organize um cronograma. Mas esse cronograma, ele precisa estar dentro da realidade.
Qual realidade? A sua realidade. Não é a minha realidade. Não dá para colocar que você tem tantas horas e, na verdade, você não tem mesmo esse número de horas. Por quê? Porque você vai fazer o cronograma, não vai conseguir cumprir o cronograma e vai se sentir frustrado, frustrada. Não pode. Eu vou dizer o que eu faço. Eu monto o meu cronograma, eu pego este cronograma e deixo um pouco de folga. Por quê? Por que eu preciso deixar um pouco de folga dentro do meu cronograma? Para, no caso de acontecer algum imprevisto. Gente, nós somos humanos. Eu sempre falo isso para os meus alunos, para os meus mentorados. Como somos humanos, acontecem várias coisas, vários imprevistos. Podemos ficar doente, podemos precisar sair para resolver alguma outra emergência. E aí, se você deixou uma folga, você consegue agendar ali e reorganizar o seu cronograma para que ainda fique dentro do prazo e cumpra as suas atividades da forma que elas realmente devem ser desenvolvidas. Por exemplo, eu tenho que ler 6 artigos dentro de um prazo, sei lá, de 4, 5 horas. Gente, se eu preciso ler tudo isso, eu preciso colocar um prazo maior. Eu não posso colocar apenas 4 horas. Por quê? Porque uma leitura atenta para que extraia verdadeiramente o conhecimento dessa leitura, deste artigo, eu preciso ler com mais calma, com um pausar maior. Para quê? Para que o cérebro possa processar. E a partir disso, eu faço a leitura, posso já ir também fazendo o fichamento. Vai depender a forma que você vai colocar ali. Então, atenção em relação a isso. Tenho que ler 6 artigos? Não vai colocar 4 horas. Por quê? Porque o número de horas ali é muito menor. Também, profa, mas ali é um artigo pequenininho. Ok, agora se for um artigo extenso, então você precisa ver em relação a isso. Agora, se você for acumulando horas dentro do seu cronograma de atraso, é aquilo que eu disse, vai te frustrar, e para que esse acúmulo não te deixe em situação pior, que de leituras, de fichamento e até o próprio desenvolvimento ali na escrita, na produção do seu artigo científico. Você precisa analisar em relação a isso. Um outro ponto primordial: trabalhe com a inteligência emocional. Quando eu falo de trabalhar com a inteligência emocional, é por causa do quê? É por causa da ansiedade, que pode começar a tomar conta daquele seu lado racional, mas é a ansiedade. O que é a ansiedade? É o nosso pensamento, ao invés de estar ali, vivenciando o momento presente, o nosso pensamento está vivendo o momento futuro, mas está preocupado com prazos, com outras coisas que você não está conseguindo projetar ali. Além disso, da ansiedade, a angústia de não conseguir terminar tudo que você tem que fazer de toda a sua agenda dentro do prazo. E isso poderá te dar uma travada. Por quê? Eu não estou conseguindo fazer nada. Eu não sou bom o suficiente. Por quê? Porque nesse momento você começa a olhar e achar que todos os problemas do mundo estão recaindo sobre as suas costas. Mas no momento que você tem inteligência emocional desenvolvida, equilibrada, tudo fica mais fácil, pois você saberá lidar com isso tranquilamente. Não vai ter que passar por esse estresse gigantesco da ansiedade, da angústia.
que está ali vivenciando por falta de prazo. Por quê? Estourou o cronograma. Olha lá. Terceiro, gente, se possível, somente se possível, procure parceiros. O que significa isso, professora? Dependendo qual é o objetivo do artigo científico, você vai olhar o seu cronograma e vai trabalhar com foco para não se desequilibrar, não ficar nervoso. Isso acontece muito. Então, se você puder ter um parceiro ajudando ali na escrita, nossa professora, o que significa eu ter um parceiro para ajudar na minha escrita? Significa que em determinados artigos científicos, você pode escrever em colaboração com outra pessoa, outro pesquisador. Pergunte ao seu professor, ao seu orientador, se você pode escrever o artigo científico em dupla. Em parceria. Para ter uma divisão do quê? Das responsabilidades. A partir do momento que você coloca ali qual é a sua parcela de responsabilidade, você tem 50% de responsabilidade. O outro vai ter os outros 50% na responsabilidade. Nossa, que bacana, profa. Então, dá para produzir com parceria? Dá. Gente, é importante também pensar que se você ainda está na graduação, está ali numa pós-graduação lato sensu, ou numa pós-graduação stricto sensu, um mestrado, ou até um doutorado, mas os graduandos e aqueles que estão numa especialização lato sensu e até o mestrando, as revistas que têm um qualis maior, elas terão interesse em publicação, e eu quero fazer live só para falar de qualis de revistas científicas, tá? Gente, fica tranquilo. Se você estiver escrevendo com um parceiro que já seja mestre, doutor, as revistas científicas vão ter interesse na publicação mais rápida do seu artigo científico. Pense nisso. Por isso que a gente fala muito em parcerias. E que isso ocorre muito quando estamos ali, eu volto a repetir, na graduação, na especialização lato sensu e até mesmo no mestrado, tá, gente? Por quê? Porque fica mais fácil. Então, a parceria é possível? Sim, é possível. Coloquem para mim no chat quais são as suas dores nesse momento, tá? Ai, profa, eu tenho que escrever um artigo científico e eu não sei nem por onde começar. Então, qual é a sua dor nesse momento? Segundo ponto, quais são as principais barreiras em escrever o artigo científico? Eu diria, quais são os seus sabotadores? Por quê, profa? Tem alguém que me sabota? Claro que tem! Tem! Então, o que é isso, professora Silvia? Agora eu pirei o cabeção. Eu vou falar apenas um hoje, tá? Um sabotador. Mas em várias lives eu vou trazer vários sabotadores que vocês têm, ok? Então, hoje eu vou tratar nesse ponto da barreira que você cria para escrever o artigo científico, eu vou tratar do seu sabotador, a procrastinação. Por que você tem a procrastinação? Por que você fica paralisado, travado e não consegue sair do lugar?
Daí, você vai me falar assim, sei lá, profa. Gente, a verdade é uma só. Você dá infinitas desculpas para o seu cérebro, que vai fazer daqui a pouco, que vai descansar só um pouquinho, só titico de nada, profa. Eu vou só pôr o meu esqueleto ali um pouquinho no sofá, 5 minutos, que já vou levantar e vou fazer meu artigo científico. Eu vou pesquisar nas férias, eu vou pesquisar e produzir muito nas minhas férias. Eu vou assistir um filme no Netflix para relaxar. Eu preciso relaxar um pouco, porque eu estou tenso, eu estou tensa demais. Ou a famosa frase, porque eu mereço. Será que você merece mesmo? Será? O que você merece de verdade? Você merece ter paz, ter tranquilidade e ter liberdade. Professora, nossa, então eu não vou escrever artigo científico? Se você seguir as minhas dicas, você vai escrever o seu artigo científico e vai ter paz, tranquilidade e liberdade. Quando nós temos liberdade, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais suave. Presta atenção nisso. Terceira coisa importante para você analisar. Como isso é para você que não sabe os caminhos que deverão ser tomados? Como assim, profa? Eu sei que eu preciso escrever meu artigo científico, eu tô lá no zero, não fiz nada, eu preciso iniciar e não sei nem por onde, eu tô mais perdido do que cego em tiroteio, e agora? Então, você precisa tomar algumas decisões. Você pode aprender o caminho das pedras mediante um método fácil e eficiente. Você pode ter técnicas corretas e, mediante uma orientação direcionada, você consegue produzir artigos científicos com velocidade, com qualidade e que serão aprovados para publicação nos melhores periódicos e editoras da sua área de atuação. E aqui vem o pulo do gato. Independentemente da sua titulação. Então, para que você realmente se estruture, se organize, eu quero que você comece a pensar, em primeiro lugar, quais são as suas dores. Aquilo que te trava, seja para escrever o TCC, o artigo científico, uma monografia, a sua dissertação de mestrado, a sua tese de doutorado. Vamos ler aqui os comentários. Muito bem, olha lá, Bárbara. Tenho receio do principal. Como começar? Bárbara, começar a escrever um artigo científico, a primeira coisa que você tem que pensar é o tema, né, lindona? E quando eu digo o tema, não é tão fácil assim. Pense, em primeiro lugar, e aí não só a Bárbara, tá, gente? Para todos os que estão aqui e aqueles que estão assistindo agora. Pensar um tema que você goste verdadeiramente. Porque quando você gosta do tema, você vai querer falar para todo mundo do tema. Para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, para o seu namorado, para o seu marido, para sua esposa, para todo mundo. Gente, eu treinava os meus temas até com meus gatos, tá? Só para vocês terem uma noção de tanto que eu treinava. Por quê? Porque eu gostava. Então eu ia falar com todo mundo daquilo que eu estava escrevendo. Não importava. Então você vai ler. Primeiro, definir o tema.
Profa, vou pegar um tema da moda. Eu quero escrever. O semestre passado, na universidade que eu leciono, todo mundo queria escrever sobre o coronavírus. Ah, meu Deus do céu! Era um tal de Covid, que chegou uma hora que eu falava, gente, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ver artigo científico de tema da Covid. Por quê? Porque estava todo mundo, como diz a minha querida orientadora do meu doutorado, Maria Garcia, está na crista da onda. Está na crista da onda escrever sobre o vírus, né? O coronavírus. Mas, gente, quando todo mundo está produzindo as mesmas coisas, o nosso artigo vai se perder ali. Então, se atente, eu brinco com os alunos, não escolha tema carne de vaca. O que é isso? Que todo mundo fala. Escolha um tema que ele seja instigante para você. Um tema que você vai mergulhar a fundo. Um tema que você goste verdadeiramente. E goste tanto que tudo que você escutar falar e que você já fala tanto, seus amigos vão começar a separar materiais também sobre esse tema e vai te mandar. E você vai começar a separar tudo isso para fazer as leituras e os fichamentos. Mas eu vou fazer uma live só falando sobre escolha de temas, ok? Então, fique tranquilo, fique tranquila. O começar nunca é fácil, tá? Mas a gente sempre dá um jeito. Preste atenção. Alexandre, procrastinar é meu forte. Só funciono bem sob pressão. Então, Alexandre, o problema da pressão é que quando nós só trabalhamos sob pressão, uma hora, essa máquina linda que é o nosso corpício e que você precisa emagrecer 15 quilos, lindão, vai ter a seguinte questão. O corpo não aguenta tanta pressão. É muita adrenalina nesse sentido. Então, tenha o cronograma para que você não fique refém e não possa fazer determinadas coisas importantes que você também tem que fazer. E aí você deixa de fazer algo extremamente importante, por quê? Porque não tinha um cronograma, foi desorganizado e não conseguiu cumprir os prazos, ok? Eu sei que tem pessoas que não é da área do direito, mas para quem está na área do direito, advogado não tem vida, tem prazo, e a gente tem que cumprir. Ok. Oi, Fabi Vital, lindona. Seja bem-vinda. Para mim, o tema ideal é o militarismo. Muito bem. Mas qual é a sua dor para escrever sobre isso? Essa é a grande questão. Qual é a dor que você sente, que te angustia, que te deixa mal? E você fala assim, por que eu não consigo pôr no papel? O que te trava? Eu quero que vocês façam este exercício. Por quê? Eu vou fazer várias aulas semanalmente aqui nas minhas redes sociais. E eu te desafio a escrever todas as suas angústias, todas as suas dores, todo o seu sofrimento. Qual é o sofrimento que você está passando para escrever o artigo científico? Ou que você está passando e que não consegue escrever o seu artigo científico? Eu quero que você faça duas tabelas, duas colunas, na verdade. De um lado, você vai colocar tudo de ruim que você está passando, que você sente para escrever o seu artigo científico, ok? Tudo de mal ali, ruim. Ai, o que eu tô sentindo? Ai, angústia, ansiedade, depressão, insônia, deu branco, não consigo. Aquilo que você sentir, você vai pôr numa coluna. Na outra coluna,
Olha lá, na outra coluna, do outro lado, você vai colocar tudo de bom, ok? Todos os seus desejos, todos os seus sonhos, a felicidade que você sente, que você já consegue sentir quando o seu artigo científico está pronto. Ah, entregou para o orientador, ou até mesmo já foi aceito para ser publicado em uma revista, em um periódico da sua área de atuação. Faça esse exercício. Eu te desafio a fazer isso. Por quê, profa? Eu quero que você faça isso e pode me mandar lá nos meus directs. Ah, é? Pode ser pelo Facebook, pode ser no Instagram, pode ser no YouTube, nas minhas redes sociais, que eu vou te responder. Todos os dias eu tenho postado vários exercícios e vários posts. E vou abrir caixinhas de perguntas relacionado com as suas dores. Comente lá. Envie essa aula de hoje para os seus colegas que estão precisando de um direcionamento também. Não seja egoísta. Vamos compartilhar com o outro que também está passando por esse dilema. Ok? Qual é o desafio, profa? São 2, não é isso? O primeiro, fazer a tabelinha das dores e desejos. O que eu estou sentindo de mal aqui, que me deixa ruim, que me trava e que eu não consigo escrever. Do outro lado, nossa, que felicidade, que alívio, parece que eu estou no céu, eu estou voando, flutuando. Entreguei meu artigo científico. Esse é o primeiro exercício. O segundo, amanhã essa live já vai estar nas minhas redes sociais editada, lá no meu canal do YouTube. Você vai mandar para os seus coleguinhas e vai lá comentar. Vamos ver os outros comentários. A pergunta é, coloca aqui no chat para mim, quais são as suas dores para que você se sinta travado, travada e não consegue escrever o seu artigo científico. Deixa eu ver aqui. Oi, Edna, lindona, Dilma, oi, Marcinha. Você disse muito bem sobre as pesquisas e os temas na nossa zona de conforto, pois ninguém fala ou escreve sobre aquilo que não sabe e não domina. Realmente, querida, a gente precisa, Márcia, parar e analisar. E por isso que eu iniciei a minha live de hoje dizendo, o que eu trago para vocês aqui hoje é uma grande proposta. E esta grande proposta é realmente em relação a isso, para que você consiga, de verdade, escrever. Não é fácil escrever? Olha, se você não tiver disciplina, organização, um método, por isso que eu digo, eu trago aqui para você, hoje, uma grande revolução na educação. E quem me conhece sabe perfeitamente bem que o meu mestrado e o meu doutorado foram em direitos educacional, direito constitucional educacional. E por isso, eu já pesquisei muito, já escrevi muito e já orientei uma infinidade de pessoas. E quando eu falo isso, a gente precisa ter este método, um método que seja simples, fácil, eficaz, que realmente funcione. Por isso que eu falo, eu trago aqui, eu quero propor a você essa grande revolução na educação, uma oportunidade da onde? Do século, para que você realmente tenha esse método mais maravilhoso do planeta. Quero que você aprenda verdadeiramente aquilo que eu faço e não apenas aquilo que vocês veem nos livros.
Porque está lá no livro, ai que eu passei mal, ai que eu não conseguia escrever. Não, ninguém fala isso. Mas eu vou trazer aqui para vocês. Eu vou contar a minha história de como que eu fiz 3 graduações, uma especialização lato sensu, 2 mestrados e um doutorado. Como eu estudei para isso. Então eu vou trazer o verdadeiro caminho das pedras para que vocês se sintam tranquilos em observar e poder ter a possibilidade de escrever com tranquilidade. E quando eu digo escrever com tranquilidade, é porque eu tenho muita experiência nisso. E todas as vezes que nós estamos ali, naquela zona de conforto, procrastinando, só que uma hora a conta chega. Uma hora você chegou o momento de escrever o seu TCC. Você chegou o momento de escrever a sua monografia, a sua dissertação, a sua tese de doutoramento. Ou o seu artigo científico que você quer participar de um encontro de iniciação científica, ou apenas que você quer produzir. Então, sair da zona de conforto é difícil? É. Por quê? Porque é gostoso estar lá deitadão no sofá. Mas, amores, a gente só cresce fora da zona de conforto. Na zona de conforto, a gente continua a mesma coisa. A gente não cresce. Eu quero que vocês pensem nisso. O que eu posso, na verdade, fazer? E aquilo que eu havia me predisposto a trazer aqui para vocês hoje, que são esses 3 pontos primordiais. Como escrever o seu artigo científico, mesmo começando do zero, que então você precisa ter ali aquela organização, um cronograma, que a gente vai tratar paulatinamente em relação a isso. Quais são as principais barreiras em escrever o artigo científico? Quais são seus maiores medos? Seus anseios? Seus desejos que estão ali travados? Chega de desculpas. Você nasceu para brilhar. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para fazer tudo aquilo que você deseja. Mas você tem que dar o primeiro passo. E este é o momento que eu te convido a dar esse primeiro passo. E também disse aqui, como você não sabe ali os caminhos a serem tomados, eu trago um método simples, fácil, eficaz e que você vai realmente conseguir fazer isso. Mediante um método, técnicas e a orientação direcionada. Todas as vezes que nós tivermos esta junção, tudo vai ficar mais fácil. E, com certeza, você vai ter toda essa organização para escrever o seu artigo científico. Então, não esqueçam que hoje eu te desafio a escrever todas as suas angústias, todas as suas dores, sofrimento que você está passando para escrever um artigo científico. E numa outra coluna, eu quero que você escreva tudo aquilo que te traz alegria, felicidade, desejos, sonhos, quando você vê o seu artigo científico pronto, escrito, entregou para o seu orientador ou foi aceito para uma publicação, ok? Quais são as sensações que você sente? É isso que eu quero que você me mande lá nos meus directs, ok? Vamos lá, queridão, queridona. Eu digo sempre que eu tenho um grande propósito na minha vida. E quem me conhece sabe perfeitamente bem que desde 2008 eu oriento pesquisas científicas.
Então, eu ajudo pessoas a escreverem os seus artigos científicos de forma fácil, clara, com velocidade, com técnica e com orientação. Se tem que fazer, faça. Motivação não é fazer quando tem vontade. Queridos, gratidão imensa por todos vocês que me acompanharam na minha live hoje. Eu e toda a minha equipe do Instituto SAV só temos que agradecê-los imensamente. Gratidão mesmo, queridos. Que eu possa ser melhor hoje daquilo que eu fui ontem, que eu possa ser melhor amanhã daquilo que eu estou sendo hoje. Este é o verdadeiro caminho para a evolução da humanidade. Gratidão, amores. Super beijo!